Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um Mortadela ou Caviar. À esquerda, Sem estereótipo. Nenhum. Ressalve-se. Estamos recebendo hoje Francisco Caramuru Paiva. Mas que ninguém conhece por Francisco, conhece por Caramuru. E Caramuru é um cara que trabalha e trabalhou na área da agricultura familiar, foi delegado federal da agricultura no estado, no governo Dilma, tem uma atuação importante nessa coisa da agroecologia e, além das suas atribuições, ele disse que é um grande tomador de banho de açude. Não é isso, Caramuru? Faço com muito prazer. Caramuru Seja muito bem-vindo. É uma dessas figuras, né, que veio exatamente do meio rural, que veio do interior do Rio Grande do Norte, e que tem a formação em engenheiro agrônomo, né, e tudo que teve de discussão sobre o semiárido e sobre a agricultura no sentido popular, né, ele estava presente nos governos Lula e Dilma, e ele vai conversar um pouco com a gente sobre isso, sobre o que representa isso, né, e a gente daqui a pouco, depois das nossas notícias, a gente vai entrar nesse assunto. Lembrar para as pessoas em casa, porque esse programa, excepcionalmente, está sendo gravado. Ele vai passar ao vivo na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. Mas, porque na verdade a gente teve que antecipar pelas questões de conveniência da agenda de Caramuru e também pela nossa. Eu estou plantando nessa quinta e infelizmente não ia conseguir chegar a tempo. Mas a gente tem 4 notícias ruins para dar. Eu gostaria muito de um dia a gente fazer um programa para dar só notícia boa. Aliás, tem uma notícia que é boa, mas as outras 3 são muito ruins. A primeira delas é que o presidente americano Donald Trump, ele agora está mandando prender os imigrantes ilegais. Mas isso é o de menos. A questão é que ele está separando as famílias. Crianças de 2, de 3, de 4, de que idade for, estão sendo separadas dos seus pais. Quem já viu as fotos é a antessala do inferno. Na verdade, o Donald Trump, ele não só saiu, né, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, tirou os Estados Unidos disso, né, mostrando uma opção pela essa visão nazista, né, essa visão, e a prática está demonstrando claramente isso. É dramático a gente ver as famílias que já são tratadas por simplesmente... O que essas pessoas estão fazendo nos Estados Unidos? Né? Estão buscando a sobrevivência deles, né? E muitas vezes explorados pelos próprios americanos, fazendo trabalhos mais... Trabalhos que os americanos não querem fazer. E de repente ele prende as pessoas, separa as crianças, né? Inclusive tem um vídeo, viu? A criança ensinando as outras a trocar fralda. Olha que negócio dramático. Uma criança de 10 anos, eu acho, 12 anos, ensinando a outras para trocar a fralda dos menorzinhos. É uma situação que é uma coisa que a gente não tem visto, não tem paralelo desde, eu acho que da Guerra Mundial, alguma coisa assim. E eu acho que a gente tem que deixar bem claro que uma coisa é o governo americano, outra coisa é a sociedade americana. A sociedade americana não é uma sociedade fascista, é uma sociedade que em vários aspectos ela propõe a defesa de elementos muito avançados de sociedade. A gente não pode deixar de reconhecer isso. A Constituição americana é baseada na Declaração de Direitos Humanos, ou seja, ela se referencia na Revolução Francesa. E você vê uma sociedade se submeter a um governo que promove uma aberração dessa com crianças, isso é uma coisa, para mim, fora absolutamente de contexto. A sinalização que os americanos fazem de sair da Comissão de Direitos Humanos da ONU é exatamente por conta de coisas desse tipo, né? Os americanos até recentemente, aliás, ainda tem uma prisão que não sofre ingerência internacional, que é a prisão de Guantánamo em Cuba. O que na verdade, né, não se caracteriza como prisão, né? Porque na verdade, se você está preso sem acusação, sem nada, sem lei nenhuma... Há mais de 20 anos, algumas pessoas... Você está sequestrado, É verdade. Você está sequestrado pelo governo externo. E o que é interessante em Cuba, né? Alexandre, na verdade, esses Estados Unidos mesmo, né? Ou o governo, ou as corporações americanas, que estão por trás de uma grande coisa que está acontecendo agora, extremamente nefasto para o Brasil, que é a situação do pré-sal. Isso. Nós demos uma notícia muito parecida a coisa de 1 ou 2 semanas atrás, em 2 programas. A notícia era que naquela oportunidade o governo leiloou campos de petróleo do pré-sal, onde o preço do pré-sal, o preço do barril de petróleo saiu a menos de 30 centavos
de real para as empresas que conseguiram ganhar o leilão. Só para ter dimensão, o petróleo está sendo vendido a nível internacional aproximadamente a $70 o barril. Se você fizer as contas, você vai saber quanto... E subindo. Há uma expectativa do petróleo chegar a $145 o barril. O que significa dizer que no regime anterior, que era o regime de partilha que estava estabelecido, uma parte desse dinheiro iria para o Estado brasileiro, que iria financiar a educação e saúde. Agora isso morreu. Mas o mais escandaloso é que de hoje para amanhã existe uma perspectiva do governo passar outros campos de petróleo para outras operadoras internacionais. Estima-se que até 70%, né? Isso. Na verdade é o seguinte, foi aprovado o regime de urgência no Congresso, né? E é importante demais, gente, ficar de olho em quem está votando isso, viu? Porque aqui na campanha, aqui no estado, muita gente aparece com pele de lobo, com pele de cordeiro, né? Mas no Congresso Nacional estão lá recebendo propina dos operadores do petróleo internacional, né? Para votar em regime de urgência a entrega de mais riqueza brasileira para o benefício dos investidores americanos, das empresas americanas. Isso realmente é mais uma notícia triste que a gente tem, mas eu queria dar duas notícias melhores, viu? Uma excelente e uma muito interessante, né? Nesse momento está passando o filme O Processo aqui em Natal, e vocês que não assistiram ainda, que não foram para essa sessão e não estão assistindo consequentemente o Mortadela Caviar, né? Devem procurar assistir esse filme é muito bom, é uma narrativa do que aconteceu no país. Inclusive, uma das figuras desse filme que aparece muito é a nossa presidente do PT Nacional. Gleisi Hoffmann, que ontem foi absorvida das acusações que a Lava Jato havia lhe posto. Gleisi Hoffmann, por ter fórum... que havia o quê? Antes de ontem. Foi antes de ontem, na verdade, né? Ontem... O que é que acontece? Ela foi inocentada no Supremo Tribunal das acusações que lhe faziam de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ela teve dois julgamentos, um que foi 5-0, ou seja, a turma do Supremo entendeu que aquilo era descabido, e houve um segundo julgamento sobre a perspectiva de Caixa 2. Nessa, a votação foi 3-2 e ela foi também absolvida. É importante isso porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: as pessoas são muito estigmatizadas, e quem diz isso não sou eu, é o Papa Francisco, que disse isso essa semana, colocando um xará seu, viu, Caramuru? Aliás, um senhor xará, diga-se de passagem. O Papa Francisco colocou o seguinte: primeira coisa para uma ditadura se instalar é a campanha de mídia para demonizar as pessoas. E aí você vê assim, a Gleisi Hoffmann, inocente, sendo demonizada por um aparato de Estado, que no caso tem sido a Lava Jato, em criar um estigma de demonização de alguns políticos, né? A gente já tem abordado muito essa questão aqui, a gente está se estendendo um pouquinho, né? E lembrar que na semana passada a Lava Jato já tinha recebido também mais uma derrota, né? A coisa da condução coercitiva. Que é uma coisa absurda, que não está prevista na nossa Constituição, por sinal a Lava Jato está completamente à margem da nossa Constituição. Aliás, deixar bem claro, só para esclarecer, a condução coercitiva ela está prevista na legislação, mas não da forma como estava sendo feita. A condição coercitiva é o seguinte: eu mando uma intimação para que você compareça. Eu não compareço. Aí você não comparece ou não dá uma justificativa plausível, estou internado, estou isso, aquilo outro, aí a polícia vai lá para lhe pegar de volta, para prestar depoimento. O que a Lava Jato estava fazendo? Levando as pessoas a Bangu, como criminalizando elas previamente, chegava lá, prendia, levando a imprensa, levando a Globo, como fizeram com o presidente Lula, né? Pois, mas vamos, para a gente não alongar-se muito nas notícias, porque já completamos 10 minutos de programa, e vamos novamente dar as boas-vindas a Caramuru, dizer que é uma satisfação que ele esteja aqui no nosso programa. Nosso programa, viu, Caramuru, ele é sério, mas ele não é sisudo, e a gente está muito satisfeito com a sua presença. E a gente quer começar pedindo que você faça um esclarecimento sobre a sua atuação dentro da coisa da agricultura familiar, dentro da agroecologia. Como é que você vê essa necessidade para o homem do campo e para a sociedade em geral? Acho que você podia esclarecer para as pessoas de casa como é que se deu essa sua... Como é que você se meteu nisso? Como é que você se meteu nisso? Então, agradeço a oportunidade, né? É um programa que tem repercutido boas ideias, bons debates. E eu sou filho do sertão. Meu pai foi plantador de algodão
e minha mãe é assentada de reforma agrária. Sou engenheiro agrônomo de formação, minha infância foi toda sertaneja, enfim, quando vem as chuvas que o rio enche, o açude também sangra, tomar banho de açude. Eu acho bacana essa coisa de dizer que o açude sangra, né? Porque tem uma relação direta com a vida, né? Sim. É sangue que Sim, sai. Isso, essa é a expressão. Então, bacana. Eu sou filho do sertão, me formei na ESAM, que agora virou UFESA, e tenho uma vivência como extensionista no terceiro setor, experiências de buscar um outro caminho que prove a viabilidade da qualidade de vida no semiárido e uma perspectiva de produção agroecológica, e com isso eu participei de algumas experiências interessantes, dentre as quais a constituição de uma articulação no semiárido brasileiro com mais de 3.000 organizações, pesquisadores, instituições, pessoas que têm um compromisso com o semiárido. A ASA também. Sim. Tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com 3 pessoas que são referências na minha vida. O presidente Lula, 5 anos, no projeto que ele tinha com a ONU, chamado Projeto Noel, que é Desenvolvimento Humano, ali no Oeste. E depois com a presidenta Dilma, na Delegacia Federal da Agricultura Familiar, a delegacia do MDA aqui no Estado. E percorri todo o Estado, conheci um pouco mais o Rio Grande do Norte. E no passado mais recente agora com a nossa senadora Fátima Bezerra. Então a minha história de vida toda é ligada à agricultura e agricultura de base familiar. Mas o que me trouxe aqui talvez expresse um pouco a linha de raciocínio que eu vou trazer para essa conversa. Foi o encontro com vocês e vocês 2 médicos, nós começamos a falar a ponta entre alimentos, a produção de alimentos e saúde, alimentos saudáveis e saúde. Então isso aí nos liga. E é exatamente isso. A agricultura remete de imediato a pensar que a agricultura é um assunto do rural. Não é. E não é. Né? Aliás, essa interface rural-urbana tem muito estudo sobre ela. E é também, na verdade. E é também, não é exclusivamente rural. O que acontece? Se você pegar a história, primeiro a agricultura está na história do Brasil. Pegar a história do Brasil, Carlos Prado, Gilberto Freire, Chico Oliveira, Celso Furtado, vai perceber que o Brasil se constitui a partir de ciclos ligados ao rural, né? Tem primeiro a extração da madeira, depois o minério, um momento, um ciclo muito forte de uma economia internacionalizada pela cana-de-açúcar, depois o café e mais recentemente um sistema tecnificado com pivô de irrigação, com pacotes de veneno que vem a partir dos anos 60 e vem crescendo na base da Revolução Verde, que ganhou a denominação de agronegócio. Então é história, é economia, porque a agricultura responde por algo de 32% do PIB do Brasil, né? O Brasil tem 1,6 trilhões do PIB dele, 32, quase metade do PIB, vai ter uma contribuição da agricultura. Lembro num passado recente, quando a tomate caiu a produção, a inflação subiu, porque a composição do índice de preço ao consumidor tem a influência dos alimentos. Já teve isso com o feijão em outro momento. Então a produção de alimentos tem a ver com a estabilidade econômica do país, tem a ver com relações internacionais. De vez em quando a gente percebe, suspendeu a aquisição da carne brasileira. Então a produção que está no campo tem muito a ver com essa temática toda, tem muito a ver com a política e os acontecimentos desse momento. Se você pegar a bancada que representa esse segmento da agricultura empresarial, tem 207 deputados. Isso significa que todas as votações teve um peso significativo desse grupo, desse agrupamento. Tem um peso político que tem interferência em todos os governos recentes do país e influência nas definições. Então, tem a ver com a política. Talvez seja a maior bancada suprapartidária dentro do Congresso. Sim, temos 513 deputados. Exato, somando aí com os 35 da chamada bancada da bala, vai para cima de 250 a composição da bancada, né, desse segmento aí. Então tem a ver com a política, e a agricultura tem muito a ver com essa noção que cada vez mais ganha adeptos de qualidade de vida. O rapaz que está na academia, a moça que está na academia, o professor consciente, o cidadão que está querendo viver melhor
compreende que uma quantidade de mazelas e doenças que leva até o hospital e encontrar vocês lá para, né, curar os problemas tem a ver com a comida. E aí, cada vez mais ganha apelo a história de alimentação saudável, de alimentos saudáveis, de alimentos sem veneno. Então tem a ver com o que há de mais moderno, né, e daí deu um aporte imenso para a agricultura de base familiar, e tem a ver com o futuro do Brasil. Se você pensar, esse perfil de produzir alimentos saudáveis é uma característica diferenciada que pode botar o Brasil na liderança mundial e oferecer algo que o mercado mundial tem muito pouco. Caramba, então para a gente assim, é muito importante, a gente já começa a perceber uma diferença significativa, né? Simplesmente não é uma produção qualquer. Né? Então, na verdade, a gente passa a ter uma ideia, quando a gente fala alguém está produzindo alimento, parece que é uma coisa só, né? Ou seja, estão produzindo alimento. Se tem uma plantação enorme que aumentou o número de grãos no Brasil, né? Então, essa diferença do que é a produção voltada para os interesses econômicos e o que é a produção voltada para os interesses sustentáveis do país. É importante a gente entender isso. Até para saber como é que é isso no investimento, como é que é isso nas repercussões, né? Há quem diga, você estava falando da saúde, né? Que hoje a indústria de alimentos, né, é como se fosse a indústria do fumo há alguns anos atrás, né? Há dezenas de anos atrás. Ou seja, a preocupação na produção e na venda de alimentos sem se preocupar com a saúde propriamente dita. Então, me explica um pouco isso. Você que trabalhou internamente em um conjunto de ações que mexeu com isso. Sim, né? e os campos mais modernos de expansão do capital, você tem na tecnologia no pré-sal outro, né? A disputa, isso, o Brasil está em disputa por esses elementos. E na extensão territorial, com capacidade de produzir que o Brasil tem, um desses componentes fortes. A agricultura de base empresarial vai avançando, destruindo a mata nativa e tomando terreno no Brasil. Matopiba é isso, é expandir para dentro do centro-oeste, entrar no nordeste com a ofensiva de um modelo onde a produção e a produtividade está acima da inclusão social e da dimensão ambiental. Tem um papel importante produzir commodities, ou seja, grãos para exportação, tem um papel importante na composição do PIB, nós falamos um peso de 32%. Na agricultura de base familiar, que há algum tempo era chamada de pequena produção, porque ela é espalhada, ela é pulverizada, o seu papel era subestimado. Até que em 2006 criou-se uma lei definindo o que era agricultura familiar e pôde contabilizar, através do censo agropecuário, qual era o papel da agricultura familiar na economia brasileira e na dimensão social e ambiental. Aí se percebeu que aquela família que tem até 4 módulos fiscais, em torno de 200 hectares, onde a família tem na sua mão de obra a principal força produtiva, alguma vez ou outra contrata alguém. Esse aí é o que se denomina agricultura familiar. Quando foi observado no Brasil o que se produziu com essa agricultura familiar, se percebeu que 70% do que você está comendo todos os dias, de manhã, meio-dia, à noite, pelo menos 3 vezes, como quis o presidente Lula e conseguiu. Essa alimentação que alimenta 3 vezes a população brasileira, 70% dela vem da agricultura de base familiar, ou seja, ela é muito mais significativa do que se supunha. Não só do ponto de vista econômico, mas também social, né? Já social. Que essas pessoas têm emprego, elas trabalham. Entrou um novo conceito que foi o da segurança alimentar. O Brasil saiu na última década descendo no percentual de subalimentar de 18% para em torno de 3%. Quando caiu em 3%, saiu da lista da fome em 2014. Então a agricultura de base familiar e um conjunto de intervenções sociais que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram, fez com que o Brasil saísse da lista da fome da ONU. E esse papel coube e cabe demais à agricultura familiar. Daí a agricultura familiar foi tendo um conjunto de políticas para estruturar um novo segmento na economia brasileira, que era o segmento de produção de alimentos. Se tiramos o Brasil da lista da fome, mas ainda há uma alimentação inadequada, o Brasil tinha, em dados de 2 anos atrás, 52% de obesos, né, acima do peso. Então é hora de pensar em um conjunto de doenças, câncer, pressão arterial, derivadas de uma má alimentação, é hora de pensar em alimentação de qualidade. E daí veio a ideia da segurança alimentar, também um conjunto de ações que a agricultura familiar tem esse papel. Nós temos em torno de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que são da agricultura familiar.
Nesse sentido, a agricultura familiar brasileira representa às vezes mais do que uma nação, é maior do que a Bolívia, por exemplo. Com certeza. Então, esse potencial dá uma capacidade de produção diferente da agricultura de base empresarial. A agricultura empresarial ela trabalha com uma escala de 100, de 1.000, de 2.000, de 10.000 hectares, de 100.000 hectares, que é impossível uma pessoa sair catando, manejando, tocando nas plantas, tirando a planta danificada. Lá tem que ser tecnificado, num monocultivo que passa um único veneno e mata tudo. A agricultura familiar permite com que em 1 hectare, em 2, em 8, em 10, as pessoas manejem. E aí tenham um suporte de capacidade de produzir sem veneno. Hoje a população brasileira consome em média 7 litros de veneno. Por habitante. Por habitante ano. Isso é um consumo galopante que rebate no aumento de um conjunto de doenças, principalmente as cancerígenas. Imagine um veneno que mata um inseto que tem uma carapaça quase de ferro, que diz dele. Ele é capaz, imagina o que ele faz na pele de um estômago. Entra, vai na corrente sanguínea, o efeito que faz nas células. Vocês saberão dizer melhor do que eu. Então, o Brasil pode liderar no mundo a produção de alimentos saudáveis, ganhando mercado, gerando alimentos para quem produz, porque a agricultura familiar produz para o autossustento, é a segurança alimentar, depois o excedente para o mercado. E o Brasil, hoje, quem tem o maior evento no planeta de orgânicos, a Biofar, é a Alemanha. O Brasil pode ser líder nessa história. O mundo oferece o convencional, os alimentos enlatados, envenenados, etc. Nós podemos oferecer alimentos saudáveis. O Brasil tem terra, perfil, gente para produzir isso. E até do ponto de vista econômico, ele é mais rentável. Ou seja, quando se você vende algo orgânico e certificado que aquilo não é produzido com veneno, ele ganha qualidade e ganha valor. Caramba, só para entender melhor, quando você fala aqui, de repente, quando se mudou a forma de verificar, de analisar o que é agricultura familiar, se percebeu que a produção era essencialmente para a nossa alimentação, sim, ainda com veneno, mesmo sendo pequena, porque senão não teria esse impacto muito grande, ainda precisava evoluir nessa questão, mas a produção realmente ela é do nosso alimento, ela vem da agricultura familiar. Mas simplesmente se descobriu isso, ou teve uma política para ampliar isso? Um conjunto de políticas definir por lei, né? Uma definição do que seria a agricultura familiar, a partir daí criar a política, estruturar o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi estruturado em um conjunto de ações que permitiram, desde dentro da porteira, investimento, crédito subsidiado, como o primeiro mundo faz, como a Europa faz, como a França faz, subsidiar crédito barato, abrir banco para pobre, era a expressão que nós ouvíamos no sertão, o PRONAF, em modalidades diversas, para a produção agroecológica, para a produção do sertão, para tecnologias sociais, exclusivamente para a inclusão de agricultores, projetos exclusivos para as mulheres, para reduzir as desigualdades de gênero, projetos exclusivos para a juventude, o Nossa Primeira Terra, o PRONAF Jovem, o PRONERA, que é uma modalidade de pegar os filhos de agricultores e filhas e oportunizar a formação e educação do campo ali na UFESA. Aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, eu tenho uma lembrança no projeto Dom Helder, eu estava na coordenação, tive como acompanhar bem isso, se oferecia bolsas, os sindicatos identificavam filhos de agricultores e filhas, e 2.000 pessoas do Rio Grande do Norte inteiro, das várias regiões, tiveram a oportunidade de ter uma formação técnica e hoje trabalhar no banco, trabalhar numa ONG, trabalhar na Emater, trabalhar na própria propriedade. Então, aí tem o seguro safra, o garantia safra, que era uma segurança se a safra fosse perdida por excesso de chuva ou por falta. As máquinas de PAC, podendo abrir as estradas, melhorar a acessibilidade, o conforto no campo, a energia, a cisterna, as possibilidades de lazer no campo. Enfim, houve uma melhoria substancial. Há uma dívida histórica do Brasil com o Nordeste, que era fora do orçamento nacional, havia uma dívida muito maior com quem morava no campo. Então essa dívida não chegava a praticamente nada. A figura política, quando queria castigar, eu lembro bem no interior, queria castigar um adversário, que era professor, por exemplo, botava para ir dar aula na zona rural. O acesso era difícil, a estrada era ruim, a escola era caída. Hoje tem escolas rurais, o IF chegou perto. Então o governo federal, a partir de Lula e Dilma, estruturou o Ministério um conjunto de possibilidades. Eu lembro agora com Dilma, eu estava na delegacia, quando ela normatizou um conjunto de
assentamentos quilombolas no Rio Grande do Norte, vários aqui no Agreste, lembro lá em Porto Alegre, quando o pessoal não acreditou, Arrojado, Pegas, lá no Sobrado, que um governo tinha ordenado chegar lá cisternas, casas, energia. Então isso foi uma mudança significativa. O acesso ao mercado, a dificuldade de vender produto, o agricultor geralmente, a agricultura quando produz, aí o preço cai. Então como o governo federal, no governo garantiu o preço? Por uns caminhos muito simples. Um era a compra direta, o governo comprava a produção com preço mínimo e distribuía para os grupos vulneráveis. E outro foram as feiras agroecológicas. Nós aqui eu lembro que quando estava na delegacia, nós inauguramos junto com o território aqui do Agreste 19 feiras. São José do Ipibu, Brejinho, Santo Antônio, Nova Cruz, que era o espaço de comercialização mais direta. A própria central de comercialização aqui em Natal era uma ideia construída naquele momento, a partir dos territórios, 10 territórios do Rio Grande do Norte, territórios rurais, para que a produção do Rio Grande do Norte venha para o maior mercado consumidor, que é Natal, e através da central de comercialização chegue até quem produz. Então, houve toda uma estruturação, mostrou peso na economia, mostrou... E o que a sociedade pede? Eu quero que dê o peixe e ensine a pescar. A agricultura é isso. Deu o peixe, deu a semente e ensinou a pescar. Começou a produzir para o Brasil comida para o povo, dinheiro no bolso, melhoria de vida. E voltado para a economia local, né? Isso. Sustentável. Eu acho que esse aspecto é importante, até porque muita gente que está assistindo o programa, eles são de cidades maiores e talvez não tenha noção de qual é o impacto real isso numa cidade pequena. O que significa isso? Eu acho que vale a pena até você... Mas, aí complementando a pergunta de Petrônio, Carauru, isso hoje está ameaçado? Olha, concluindo lá para a sua pergunta, de fato, o rebatimento, a qualidade dos pequenos municípios é significativo, mudou, o dinheiro circulou ali na cidade, o seguro pesca, era todo circulando, a qualidade do comércio, a qualidade de vida, o padrão das pessoas, acesso a carro, acesso a moto, poder viajar, poder ter lazer, melhorou o estudo, a escolaridade, tudo isso é um rebatimento incrível no interior. Quem mora na capital geralmente tem um pé no interior, faz a visita, sabe o quanto o interior mudou a partir disso aí. Até um programa de turismo rural com agricultura familiar, que era o TRAF, que existia no sentido de estimular a reconhecer as belezas do nosso interior do Rio Grande do Norte e do Brasil como um todo. A mudança foi total depois do golpe. Se teve alguns segmentos que foi encolhido, no caso da agricultura familiar, passou um tratorzão derrubando tudo. Nós tínhamos uma propriedade, uma fazenda, um sítio, uma agrofloresta que era o MDA. Hoje nós temos uma vazantezinha emprestada que é uma salinha, que é uma secretaria dentro do Ministério. Nós perdemos uma plataforma, todos os programas foram extintos praticamente, ou reduzidos a quase zero. Você pega o programa de apoio à comunidade quilombola e comunidades tradicionais, zerou. O programa de desenvolvimento, de dinamização dos territórios, que era 230 territórios no Brasil inteiro, extinguiu. O Ministério extinto. A agricultura familiar de 30 bi, porque quando o Lula pegou, o investimento na agricultura familiar era 2 bi. Lula e Dilma levaram a 30. Só no primeiro ano do governo ilegítimo, golpista Temer, esse investimento caiu para 6. Extinguiu um monte de coisa, zerou outras. O compra direta era 350 milhões no Brasil. Só a Bahia recebia 30 milhões. Hoje 30 milhões é para o Brasil inteiro. Então é quase extinguiu. O Pronera acabou. Sabe quantas famílias foram sentadas na reforma agrária no ano passado? Do Brasil? Nenhuma. Que é um lugar fácil para você gerar emprego e renda para um Brasil que tem 14 milhões de desempregados. Ficam patinando na reforma da Previdência, querendo acabar a aposentadoria das pessoas. É a reforma agrária. Os Estados Unidos, que é capitalista, fez reforma agrária. Cuba, que é comunista, fez. Japão, que é capitalista, fez. China fez reforma agrária. Isso gera emprego. O Brasil tem 180 milhões de hectares com devolutas reconhecidas pelo INCRA. 120 mil famílias listadas, acampadas, reconhecidas pelo MST. Isso não une uma coisa a outra. Não era nem custo fazer isso. No mínimo você dá terra para produzir. Então, passou um tratorzão, acabou os investimentos no campo. O que está acontecendo nas cidades com isso? O rebatimento é imenso. As tensões já são aumentadas no rural. Havia, por exemplo, uma ouvidoria que trabalhava o ambiente de paz nas disputas do campo.
o relatório da CPT, que começou a ser feito sobre a violência no campo em 85... Deixar bem claro que é a Comissão Pastoral da Comissão Terra. Pastoral da Terra. Começou a monitorar os índices de violência no campo. De 85 para cá, o recorde de violência foi em 2017. Ele extinguiu a ouvidoria. Quer tratar agora os conflitos no campo como casos de violência, quando a maioria são casos de negociação. Então, há um rebatimento. Em 2006, 2007, quando foi feito o censo agropecuário, já começava a perceber uma inversão, o êxodo ao contrário acontecendo. As pessoas começavam a perceber qualidade de vida, oportunidade no campo, voltando. Agora o fluxo deve ser associado a inverso. outras políticas, né, de luz para todos, Lógico, um conjunto de outras um coisas. conjunto de políticas. Hoje o movimento começa a voltar, agora vai o quê? Inchar as cidades, né, tensionar as cidades. Você tem uma cultura, um modo de vida interiorano, sertanejo, você vai ter esse choque cultural sendo obrigado, porque só sai do sertão no pau de arara, quando você não tem mais uma oportunidade. Você quer viver no lugar que você aprendeu, onde sua língua, seu sotaque, seu arrastado, seu jeito de se posicionar é bem acolhido, as relações, enfim. Então há um encolhimento do investimento nacional, um encolhimento estúpido, porque o rebatimento na economia é significativo. A cada real investido você tem em volta um rebatimento no PIB, na inclusão de pessoas, né, na oportunização das pessoas. Outro dia o Leonardo disse que esse país estava sendo formatado para 80 milhões, parece que é isso mesmo. A impressão que a gente tem é que os capitalistas do Brasil querem um capitalismo sem mercado, né? Porque na hora que você monta essa porção de programas que influenciam na melhora de vida social e econômica das pessoas, se as pessoas têm dinheiro, elas consomem. Se tem consumo, o dinheiro circula. E isso parece que não entra na cabeça das pessoas, porque parece que até que é um comportamento também de maldade, né? Porque se você pegar as comunidades quilombolas, você disse que acabou o programa para as comunidades quilombolas, são comunidades isoladas, em regra, com baixo acesso, inclusive à informação, né? Com pessoas convivendo entre si, com alto nível de consanguinidade, e aí você pega essas pessoas e diz, não, o programa que tinha para melhorar a vida delas, deixa elas lá. Sim. O departamento quilombola dentro do MDA foi zerado. Tem um resquício dentro da Secretaria de Direitos Humanos, alguma coisa assim. Mas a ação que tinha específica para a produção com os quilombolas, essa foi zerada. Não, de fato, é incompreensível. É porque, às vezes, eu fico pensando que a elite brasileira fica procurando por que é que ela não é nacionalista, ela quer ser aquele gerentão, assim, não consegue sentar na mesa nobre da elite internacional e não consegue se impor ao povo no Brasil. Aí prefere ser um gerentão entregando esse país. Não tem outra explicação, porque de qualquer ponto de vista dá certo demais. Você tem um nicho específico de mercado que a agricultura familiar oferece. O Brasil pode liderar um modelo novo de desenvolvimento, gerando renda, inclusão social, produzindo alimentos saudáveis e energia limpa, que é outro ponto que nós tocamos pouco aqui, mas que a agricultura familiar pode dialogar bem com essa questão dos biocombustíveis, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um raciocínio, né? Eu acho que, Alexandre, a gente tem clarificado muito isso aqui, né? Que capitalismo é esse, na verdade? Né? Na verdade, essa é uma pergunta. A gente começa a imaginar que esse governo é o anticapitalista, né? Aí em vários debates, que toda vez que a gente entra num assunto econômico, sempre vem essa percepção. Mas eu acho que vale a pena, eu queria uma opinião sua sobre isso, da explicação disso, né? Porque não pode ser só crueldade. Como é que de repente, como é que isso foi possível? Como foi possível se derrubar um governo que fazia toda uma política extraordinária? Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente devem estar impressionadas com um conjunto de coisas que acontecia, e de repente conseguir permitir que o governo ilegítimo destrua isso. O que acontece? O que nós temos no Congresso? Por que nós elegemos essas pessoas? E mais, para você fazer duas respostas de uma só, já que a gente tem pouco mais de 5 minutos. Considerando isso, Petrônio fez, ou seja, o passo seguinte, o que fazer? Então, eu fico também, essa é uma dúvida muito recorrente, parece uma coisa irracional. Entregar a nossa matriz energética, a elite da referência deles, que é a americana, não entrega. Agora tem um projeto de lei, né, o 6299, que é a PL do veneno, que quer autorizar usar veneno no Brasil, que está proibido no mundo inteiro. No Uruguai está proibido, que é um paísinho aqui vizinho, né, menos expressivo do ponto de vista da dimensão da agricultura, da produção, do que a gente. Entendeu?
querem transformar o nome do veneno, que já chama agrotóxico, tem a ver com tóxico, Defensivo. agora chamar defensivo fitoterápico. É tipo assim, é escancarar por ter e solta seu gado aqui dentro. Chamando o diabo de bota Jesus. pra comer, sabe? Chamando o diabo de Jesus. Não cuidar da nação, o que é nosso, está em jogo é a nossa condição de nação. Né? E a saúde? Existe Como é isso? que nós somos o único gigante que não está de pé? China está de pé, Rússia está de pé, Estados Unidos está de pé, do tamanho do Índia. Brasil só tem o Brasil amarrado, Índia. Com todas as suas Só dificuldades. tem o Brasil ainda tá algemado, cara. Querem ajoelhar um gigante. O Brasil nasceu para ser grande, para se posicionar no mundo com altivez, cabeça erguida. Entrar em qualquer debate, 4, 5 países que debatem o mundo, tinha que ter o Brasil no meio. E estava sendo, está recuando tudo isso. Era o G20, era o BRICS, tudo isso está sendo desmontado. Né? Hoje mesmo, nós já temos a notícia dessa votação, né, grosseira, o que lá, eu digo assim, lá comparando com o sertão, entregar uma botija. Você encontra uma botija, tem um sonho, encontra uma botija, cai o pré-sal e manda alguém lá e tirar a botija. Não, aí você faz a pergunta pro cara de casa. Se você soubesse que tem uma botija no quintal da sua casa, você vendia a sua casa? É lógico que não. Você alugava e entregava a casa para um terceiro. Não, e a botija já descoberta. Já tem descoberto investimento. só aqui. Você Eu sei sabe que como tem a tirar, botija. sabe como tirar, se tem a tecnologia para tirar, entrega para alguém. Mas Isso é o lógico. Carmudo, e o aspecto político disso, porque, veja só, tudo isso a gente está falando de projetos, né? Mas como esse projeto é possível? Como é que nasce isso? Como é que nasce um político que vota para entregar o pré-sal? Como é que acontece isso? Eu sinto que há um arrependimento de parte mais sensata da população que, vendo uma falha ou outra que o PT cometeu, caiu no engodo que existiria algo melhor e fácil de resolução fora do PT. Quando houve o golpe que Temer ofereceu ao Brasil apenas reformas perversas, como a trabalhista, a previdenciária que não saiu, mas que eles querem que saia, deu para perceber que os caras não tem projeto nenhum. É tirar o seu percentual em tudo e deixar entregar o Brasil, sabe, as traças. Não há. E como é que vota isso? Eu acho que é uma condição, primeiro, é um aparato, um jogo de mídia muito pesado e uma certa cultura, né, histórica. Eu lembro aquelas passagens de Dom João, estava lendo outro dia aquele livro que fala, o pessoal ia lá pegar na mão do Dom João, aquela coisa de, né, depois os coronéis escravizando as pessoas. É uma certa história de escravidão, né? Nossa tradição, os próprios, a escravidão dos negros, 10 milhões de negros escravizados aqui nesse país, e nunca se pediu perdão para essa temática. Então, essa coisa da submissão. Mas, assim, houve uma experiência bem sucedida que, num pouquinho de recuo que o pessoal está dando, está conseguindo perceber que era feliz e não sabia. O que o governo Lula oportunizou. E o povo sertanejo, diga-se de passagem, nunca vacilou a compreender, mesmo no momento mais difícil de popularidade da presidenta Dilma, o povo do sertão, na sua maioria, compreendia e tem a leitura de que foi com Lula e com Dilma que as coisas ficaram melhores para as nossas vidas. Isso talvez seja uma lição para o povo do Brasil como um todo. Tem esperança? Tenho esperança. Ok. Ô, Alexandre, Mas, o tema é muito bom, né? Tá difícil terminar o programa, viu? É verdade. Caramba, você, para a gente terminar, porque a gente tem 1 minuto e meio, a gente tem, antes de fazer uma perguntinha que a gente sempre faz, assim, como é que você vê a perspectiva? Você falou uma coisa aqui que eu gosto muito, porque é o título do livro que eu junto com outros 104 pessoas compartilhamos e escrevemos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas o título do meu texto é exatamente esse: Nunca Fomos Tão Felizes. Sim. Porque eu acho que, de fato, o Brasil nunca foi tão feliz na época dos governos Lula e Dilma, com os avanços que tivemos. Eu estou aproveitar e lhe dar esse exemplar. São 105 autores, mas eu queria que você me dissesse o seguinte: o que devemos fazer? Ou seja, qual é a nossa tarefa enquanto pessoas que se importam com os rumos da sociedade? O que nós devemos fazer? Olha, eu tenho escutado muito. Outro dia eu vi a professora Larissa lá de Paulo Sérgio dizendo: eu nunca tive envolvimento de militar partidariamente. Votava conscientemente, fazia uma análise, escolhia minha. Hoje eu vou, além de escolher, eu vou fazer um ativismo político. Não dá para ficar omisso. Acho que é nessa linha do que
Larissa disse e fica a esperança, né? Talvez a fala de Dona Lindu, que dizia muito para Lula, meu filho teme. A ideia de teimar, de insistir, de lutar. Nunca nada foi conseguido com facilidade. Quem sabe a dificuldade que tem para plantar e para colher algo, tem a fase de regar, tem todo um olhar para a cultura, sabe que tem que ter essa insistência aí. E percebo, mesmo num tumulto imenso que nós vivemos, a crise é um tumulto, eu fiz até a comparação ali na hora, nós estávamos conversando começar o programa, que é como um rio cheio, você vai no meio daquele turbilhão, tentando se equilibrar, mas eu percebo que a população tem um cuidado com o Brasil, tem uma clareza com a necessidade de cuidar do país. Às vezes pergunta como, porque vê tanta coisa absurda acontecendo que parece surreal, mas há um povo sensato, uma parcela muito significativa da população dizendo eu quero cuidar do meu país. Quer dizer que não basta assistir. Tem que compartilhar. Tem que participar e ser ativista. É verdade. É isso aí. Então, infelizmente, Alexandre, nós vamos ter que encerrar o programa. Né? O programa está muito bom, é um tema fantástico. As pessoas precisam se aprofundar. Tudo que a gente discute aqui precisa de aprofundamento e a gente tem a obrigação de compreender as coisas na sua complexidade. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse período recente, o pessoal percebeu muita importância do Congresso, né? O Congresso define senadores, senadoras, deputados e deputadas federais. Fundamental. Define tudo. Deram inclusive e jogaram veneno pra gente agora. Inclusive agora, na aprovação da PL do veneno. Então define tudo. É importante ter gente compromissada com o Brasil diferente para discutir o rumo, o presente e o futuro. Se nós queremos um país mais envenenado, com mais de 7 litros por pessoa ano, nós queremos um país com uma produção de alimentos saudáveis e que pode, no cenário que eu vejo de um Brasil moderno, cumprindo seu papel de líder mundial, entrando na política nacional, debatendo com altivez a questão do comércio internacional, nós precisamos ter lá dentro pessoas que façam essa defesa de uma agenda desse tipo. A alimentação saudável, para mim, é na ordem do dia. Na ordem do dia, o mundo inteiro, quem mora no campo, quem mora na cidade, os países do mundo todo, quem está produzindo com veneno no Japão está querendo comer e comprar saudável. Produz para o povo comer com veneno, mas compra saudável. Então, é um tema da ordem do dia. Eu acho que essa dimensão de olhar para o Congresso, talvez o fato de passar despercebido o voto congressual, o voto parlamentar como um todo, também da Assembleia, faz com que a gente tenha uma visão muito... Viemos de uma monarquia, visão muito de rei, e passamos a ideia de presidencialismo. O presidente vai fazer tudo. O governo, a governadora, vão fazer tudo, né? Tem que olhar para alguém. O Congresso é fundamental, sem dúvida. Muito boa essa reflexão final, mas nós precisamos realmente acabar o programa. E fazer a perguntinha final. Uma pergunta agro, né? Uma pergunta agro. Garamuru, eu disse no início que o nosso programa não é sisudo, mas ele é sério. Mas ao mesmo tempo ele quer romper essa coisa dos estereótipos, por isso o nome mortadela ou caviar, esquerda sem estereótipos. E aí a gente lhe pergunta, o que é que você prefere, mortadela ou caviar? Olha, eu primeiro estava lembrando aqui, eu vou responder, mas lembrei, tomara que a câmera pegue uma figura incrível, Ariano Armorial, né? Eu digo que eu vou discutir fascismo, nazismo, luta de classe, mas a partir de um olhar para onde eu vivo, que Ariano Suassuna procurava muito essa questão da mensagem brasileira, da imagem brasileira, e ele dizia que por mais que alguém diga que uma luta sua não será vitoriosa, você não pode, seria uma covardia imensa você deixar de lutar, né, apenas por achar que não pode, de repente, não chegar lá. Vale a pena com a luta quando ela justifica. Se rapadura, começa mortadela ou caviar? Mortadela ou caviar. É interessante, eu estava lembrando de caviar com rapadura, por isso que eu falei rapadura, que é uma banda de forró. Banda de forró. Né, que já tem uns forrozinhos lá pela minha região com essa caviar com rapadura, mas eu sou mais um cuscuzinho com ovo e depois uma sobremesa de uma espécie de gergelim que é adoçado com rapadura. Sem veneno. Sem veneno. Sem veneno. Muito bom. Então, encerrando mais um Mortadela ou Caviar. Exatamente. E na próxima semana, o programa deve voltar à terça-feira habitual. Você é nosso convidado. Não perca.